7 sinais claros de que o Espírito Santo está guiando suas decisões. Quantas vezes você já se viu diante de uma decisão e o coração ficou dividido entre o medo de errar e o desejo de acertar? Todos nós carregamos essa tensão. A vida é feita de escolhas, e cada uma delas abre caminhos que podem nos aproximar ou nos afastar da vontade de Deus. No fundo, todo ser humano já perguntou a si mesmo: será que estou tomando a decisão certa? Será que isso vem de Deus ou é apenas fruto da minha vontade? Essa pergunta ecoa porque sabemos que uma escolha errada pode gerar dor, mas também acreditamos que uma escolha certa, guiada pelo Espírito Santo, tem poder para transformar a vida. É nesse ponto que o Espírito Santo se revela como guia fiel. Ele não apenas consola quando estamos em sofrimento, mas também orienta os passos antes mesmo de colocarmos os pés no caminho. A diferença entre viver em insegurança e caminhar em confiança está justamente em reconhecer os sinais que mostram quando Ele está conduzindo nossas decisões. O Espírito não fala em meio ao barulho da pressa, mas sussurra em meio ao silêncio da fé. Quando aprendemos a ouvir esse sussurro, a vida ganha direção, propósito e paz. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que precisaram tomar decisões e encontraram clareza quando ouviram a voz de Deus. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Abraão foi chamado a deixar sua terra, sua parentela, e seguir rumo ao desconhecido. Aos olhos humanos, era uma escolha arriscada, mas guiada por Deus se tornou o início de uma promessa eterna. Em Atos dos Apóstolos capítulo 16, versículos 6 e 7, Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito de seguir para certas regiões, até que receberam a direção clara de ir à Macedônia. Uma mudança de rota guiada pelo Espírito Santo resultou na expansão do Evangelho para novos povos. Esses relatos nos mostram que, quando a decisão nasce da direção do Espírito, o resultado é sempre maior do que podemos imaginar. Mas talvez você pergunte: como identificar esses sinais no meu dia a dia? Como saber se é apenas minha mente tentando me enganar ou se é realmente o Espírito Santo guiando? É aqui que precisamos abrir o coração para aprender a discernir. Porque ele fala assim: e quando fala, o coração reconhece, a paz confirma e as circunstâncias se alinham. O Espírito não deixa seus filhos perdidos. Ele guia com amor e precisão, revelando que até os pequenos detalhes importam. Neste vídeo você vai descobrir os 7 sinais claros que revelam quando o Espírito Santo está guiando suas decisões. Esses sinais não são místicos nem confusos, mas práticos, espirituais e transformadores. São pistas divinas que mostram o agir de Deus em sua vida, mesmo quando você não percebe. À medida que explorarmos cada um deles, você começará a enxergar como o Espírito já está trabalhando em suas escolhas e como ele deseja conduzi-lo com segurança em todas as áreas da sua vida. Prepare o coração para mergulhar nessa jornada, porque quando você aprende a reconhecer os sinais do Espírito Santo, a incerteza perde força, o medo dá lugar à coragem e a sua vida se alinha ao plano perfeito de Deus. O que antes era dúvida se transforma em convicção, e aquilo que parecia confuso se torna claro. Você não precisa viver perdido entre escolhas que geram ansiedade. Existe uma direção segura, e essa direção é a voz do Espírito Santo, guiando cada passo seu. A voz que acalma antes da escolha. Há momentos em que a pressão das decisões parece insuportável. O coração acelera, a mente fica sobrecarregada e a ansiedade tenta tomar conta. Mas quando o Espírito Santo está presente, algo diferente acontece. Antes mesmo de a escolha ser feita, ele traz uma calma sobrenatural que invade o coração. Não é a calma que o mundo oferece, passageira e frágil, mas a paz que excede todo entendimento, como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não significa ausência de dificuldades. Muitas vezes, a decisão que o Espírito Santo confirma pode parecer desafiadora, pode envolver riscos e até enfrentar resistência. Mas mesmo assim, no mais profundo da alma, existe a convicção de que esse é o caminho certo. É como se Deus colocasse um selo invisível no coração, garantindo que não é preciso temer, porque Ele está no controle. Essa serenidade
é um dos primeiros sinais de que suas escolhas estão sendo guiadas pelo Espírito. A Bíblia nos mostra esse princípio em ação. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, Paulo sabia que iria enfrentar prisões e sofrimentos em Jerusalém, mas ainda assim seguiu o chamado, porque havia paz em sua obediência. O Espírito Santo já havia falado sobre os desafios que viriam, mas também confirmava que aquele era o caminho da vontade de Deus. Esse exemplo nos ensina que a verdadeira paz não é a ausência de lutas, mas a certeza da presença de Deus em meio a elas. Na prática, essa calma pode se manifestar de várias formas. Pode ser um sentimento de tranquilidade inesperada diante de uma decisão que antes parecia assustadora. Pode ser a ausência de ansiedade em uma situação que normalmente tiraria seu sono. Pode ser a força interior de esperar sem desespero, confiando que o tempo de Deus é perfeito. Essa paz é como uma bússola espiritual que aponta para o rumo certo, mesmo quando os olhos não conseguem enxergar o destino. Muitos confundem essa paz com passividade, mas ela é exatamente o oposto. Ela é força para agir, coragem para avançar e confiança para enfrentar o que vier. O Espírito Santo não apenas acalma, ele fortalece. Ele silencia os ruídos da dúvida e dá voz à certeza da fé. É a paz que não depende de circunstâncias, mas da presença real do Consolador dentro de você. Quando essa calma antecede sua decisão, saiba que é um sinal claro do agir de Deus. O Espírito Santo está mostrando que não é você quem sustenta o caminho, mas Ele quem sustenta você no caminho. Essa é a diferença entre decidir sozinho e decidir guiado por Deus. No primeiro caso, sobra insegurança. No segundo, mesmo diante da incerteza, reina a paz. Portas que se abrem e se fecham no tempo certo. Um dos sinais mais evidentes de que o Espírito Santo está guiando suas decisões é a forma como ele age nas circunstâncias ao redor. Quando uma porta se abre de maneira inesperada, sem que você force ou manipule a situação, é sinal de que o próprio Deus está conduzindo. Da mesma forma, quando uma porta se fecha, por mais frustrante que pareça, muitas vezes é o Espírito Santo protegendo você de algo que não faria parte do plano divino. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, Jesus diz: "Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar." Essa promessa revela que há oportunidades que não dependem do esforço humano, mas do agir soberano de Deus. Ao mesmo tempo, o fechamento de portas também é uma demonstração do cuidado do Espírito Santo, que impede que você entre em caminhos que trariam dor, desvio ou perda. Na vida de Paulo, vemos esse princípio claramente em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 e 7. Ele desejava pregar em certas regiões, mas foi impedido pelo Espírito. Logo depois, recebeu a visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda. A porta que parecia fechada não era um erro, mas parte do plano de Deus para direcionar a missão ao lugar certo. Esse episódio nos ensina que nem sempre o não de Deus significa rejeição, mas sim redirecionamento para algo maior. Na prática, você pode identificar esse sinal observando como as coisas acontecem. Quando uma oportunidade vem com fluidez, quando os recursos surgem de forma inesperada, quando o caminho se abre sem necessidade de insistência exagerada, é sinal de que o Espírito Santo está agindo. Por outro lado, quando algo não acontece apesar de todo o esforço, pode ser a forma de Deus dizer: "Espere, não é por aqui." O desafio é aprender a confiar que até os fechamentos fazem parte da proteção divina. Essa confiança transforma a maneira de enxergar a vida. Em vez de se desesperar quando algo não dá certo, você passa a acreditar que o Espírito Santo tem um propósito maior. Em vez de duvidar de Deus, você aprende a descansar, sabendo que Ele abre portas melhores e mais seguras do que qualquer esforço humano poderia conquistar. É a certeza de que Ele controla não apenas os grandes destinos, mas também os pequenos detalhes. O Espírito Santo não apenas abre caminhos, mas abre os caminhos certos. Ele não apenas fecha portas, mas fecha aquelas que poderiam levar à ruína. Reconhecer esse agir é sinal de maturidade espiritual, porque mostra que você não vive à mercê da sorte, mas sob a direção de um Deus que guia com perfeição o conselho que chega pela palavra. Um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo está guiando suas decisões
É quando a própria palavra de Deus se torna resposta direta para o que você está vivendo. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, mas é viva e eficaz, como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. O Espírito Santo, que inspirou cada linha, continua usando as Escrituras para iluminar o caminho de quem busca direção. Em Salmo 119, versículo 105, o salmista declara: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho." Essa imagem é poderosa, porque mostra que a palavra não é apenas uma teoria distante, mas uma luz prática que clareia os próximos passos. Em meio às dúvidas, o Espírito Santo faz com que versículos específicos saltem aos olhos, trazendo clareza e convicção. Não é coincidência. É o agir de Deus conduzindo pela Escritura. Um exemplo marcante está em Josué, capítulo 1, versículo 8, quando Deus ordena que o livro da lei não se afaste da boca de Josué, porque meditar nela de dia e de noite seria a chave para prosperar e ter sucesso. A mesma verdade se aplica a nós. Quando a palavra se torna central, ela molda pensamentos, influencia escolhas e guia decisões alinhadas à vontade de Deus. Na prática, isso pode acontecer de forma surpreendente. Você pode estar lendo um texto bíblico aparentemente comum e, de repente, perceber que aquela passagem responde exatamente à sua dúvida. Pode ser durante uma pregação, quando o versículo mencionado toca diretamente naquilo que você estava orando em silêncio. Pode ser em um louvor, quando a letra inspirada pela Escritura desperta dentro de você a convicção que faltava. Tudo isso é o Espírito Santo, confirmando pela palavra. Esse sinal também traz segurança, porque o Espírito Santo nunca vai guiar em direção contrária às Escrituras. Ele é a própria voz que confirma o que já foi revelado. Qualquer decisão que contraria a Bíblia não vem de Deus. Por isso, quando o conselho chega pela palavra, podemos confiar plenamente, porque sabemos que estamos caminhando em terreno firme. Essa experiência fortalece a fé porque mostra que Deus fala de forma específica e pessoal. Não se trata apenas de ler a Bíblia por obrigação, mas de se encontrar com a voz de Deus em cada versículo. O Espírito Santo transforma a leitura em revelação, a letra em vida e o texto em direção. É assim que ele guia, usando a Escritura como bússola que nunca erra. A confirmação através da paz interior. Um dos sinais mais marcantes da presença do Espírito Santo em nossas decisões é a paz que ele gera dentro de nós. Não, se trata de uma paz superficial, que depende das circunstâncias externas, mas de uma paz profunda, que permanece mesmo em meio a pressões, incertezas e desafios. Essa paz não pode ser explicada pela lógica humana, mas é sentida de forma real e inconfundível. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, está escrito que a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, seja o árbitro em vosso coração. A palavra árbitro aqui é fundamental, porque mostra que a paz funciona como um juiz interior, que confirma quando uma decisão está alinhada à vontade de Deus. Assim como em uma partida esportiva, o árbitro define se a jogada foi correta, a paz do Espírito Santo confirma se a escolha que você está prestes a fazer vem de Deus. Esse princípio aparece em várias passagens da Bíblia. Em João capítulo 14, versículo 27, Jesus disse: "Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." Essa promessa mostra que a paz é uma herança espiritual, e quando ela se manifesta diante de uma decisão, é sinal claro de que o Espírito Santo está conduzindo. Na prática, isso significa que você pode estar diante de duas opções que parecem boas, mas apenas uma delas trará ao coração a verdadeira tranquilidade. Pode ser um emprego, um relacionamento, uma mudança de cidade ou até uma decisão simples do dia a dia. O Espírito Santo usa a paz como confirmação de que aquele é o caminho. Por outro lado, quando há inquietação persistente, mesmo sem motivo aparente, pode ser um sinal de que algo não está de acordo com a vontade de Deus. É importante entender que essa paz não significa a ausência de desafios futuros. Muitas vezes, o caminho confirmado pelo Espírito Santo envolve lutas, provações e até oposição, mas mesmo assim o coração permanece firme, confiante e seguro. Essa é a diferença entre seguir um desejo humano e seguir a direção do Espírito.
O desejo humano pode até gerar entusiasmo momentâneo, mas só o espírito gera paz duradoura. Essa paz interior também protege contra decisões precipitadas. Quando tudo ao redor pressiona para uma resposta imediata, o Espírito Santo pode acalmar a ansiedade e dar a serenidade necessária para esperar o tempo certo. A paz, nesse caso, não apenas confirma a decisão, mas também molda o ritmo em que ela deve ser tomada. Reconhecer essa paz como guia é um exercício de fé. Significa confiar mais no que o Espírito Santo está gerando dentro de você, do que no que os olhos estão vendo ao redor. Reaprender a discernir que a tranquilidade de Deus é maior do que qualquer argumento humano. E quando essa paz habita o coração, não há espaço para dúvidas. O Espírito Santo está guiando suas decisões. O alerta que impede quedas. Outro sinal evidente de que o Espírito Santo está guiando suas decisões é o alerta interior que surge para impedir erros e quedas. Esse alerta pode vir como uma inquietação, uma sensação de que algo não está certo, ou até mesmo como uma palavra direta que corta o coração no momento em que você está prestes a seguir um caminho errado. Esse agir não é para gerar medo, mas para proteger. O Espírito Santo é como um guardião que se coloca entre você e a armadilha, evitando que sua vida seja ferida por escolhas precipitadas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 e 7, Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar em certas regiões. Aos olhos humanos isso parecia estranho, afinal, anunciar o Evangelho era algo bom. Mas Deus sabia que não era o tempo nem o lugar. O alerta do Espírito os preservou para que cumprissem a missão no destino certo. Esse relato mostra que nem sempre aquilo que parece correto diante dos homens é o que corresponde ao plano perfeito de Deus. Esse alerta também se manifesta em nosso cotidiano. Muitas vezes, você pode estar prestes a tomar uma decisão aparentemente inofensiva, mas sente um peso, uma falta de paz ou uma convicção repentina de que não deve seguir adiante. Pode ser uma sociedade, um investimento, uma palavra que quase sai da sua boca. Esse incômodo santo é o Espírito Santo dizendo: pare, não é por aí. Quantos livramentos invisíveis já não experimentamos por obedecer a essa voz? Na Bíblia vemos outro exemplo no profeta Balaão, em Números capítulo 22. Ele insistia em seguir um caminho errado, até que o anjo do Senhor se colocou à frente, impedindo sua passagem. A mula, sensível ao que o homem não via, desviava-se repetidamente. O alerta de Deus foi tão forte que, de maneira sobrenatural, até o animal se tornou instrumento para impedir a queda. Essa história nos lembra de que o Espírito Santo não mede esforços para proteger aqueles que ama, ainda que para isso precise interromper nossos planos. O alerta do Espírito também pode ser uma palavra vinda de alguém usado por Deus, um versículo que surge inesperadamente, um sonho que traz discernimento ou até circunstâncias que fecham completamente o caminho. O importante é entender que não se trata de coincidência, mas da mão de Deus cuidando de você. Esse sinal exige humildade. Muitas vezes queremos insistir em algo, mesmo quando o Espírito mostra que não é a melhor escolha. Mas quando aprendemos a obedecer aos alertas, experimentamos livramentos poderosos. Talvez você nunca veja o que teria acontecido se tivesse ignorado o aviso, mas um dia entenderá que aquela pausa foi a mão do Espírito Santo, preservando sua vida e seu propósito. Esse alerta, longe de ser um peso, é uma prova do cuidado de Deus. É Ele mostrando que você não caminha sozinho, que existe uma voz atenta a cada passo seu, e que antes mesmo de você tropeçar, o Espírito Santo já está ao seu lado para evitar a queda. O testemunho interior que não se cala. Um dos sinais mais profundos da atuação do Espírito Santo nas decisões é o testemunho interior. É aquela convicção silenciosa, mas firme, que surge dentro do coração e não pode ser ignorada. Não é um sentimento passageiro, nem uma emoção momentânea, mas uma certeza que permanece mesmo quando as circunstâncias externas parecem contrárias. O Espírito Santo fala diretamente ao espírito humano, gerando uma confiança que supera a lógica. Em Romanos, capítulo 8, versículo 16, está escrito: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse testemunho não se limita apenas à identidade de filhos, mas se estende a todas as áreas da vida. Ele confirma quem somos,
e, consequentemente, confirma também o caminho que devemos seguir. Quando o Espírito Santo guia, ele gera um testemunho interno que sustenta mesmo diante da dúvida externa. A Bíblia traz exemplos marcantes desse sinal. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 22 e 23, Paulo declarou que ia a Jerusalém compelido pelo Espírito, mesmo sabendo que prisões e tribulações o aguardavam. Aos olhos humanos, seguir em frente parecia loucura, mas o testemunho interior que não se calava era mais forte do que qualquer medo. Esse é o poder do Espírito. Ele dá convicção onde a lógica não consegue dar respostas. Na prática, esse testemunho pode se manifestar como uma certeza que cresce a cada dia, mesmo quando tudo parece incerto. Pode ser a tranquilidade de esperar quando todos dizem que você precisa agir rápido. Pode ser a coragem de avançar quando tudo ao redor grita para recuar. O testemunho interior não é barulhento, mas é firme, e sua força está no fato de que vem de Deus. Esse sinal também nos protege da manipulação externa. Quando o Espírito Santo gera convicção no coração, nenhuma opinião contrária é capaz de abalar. É claro que ele também pode usar pessoas para confirmar suas palavras, mas o testemunho mais importante é aquele que ele próprio coloca dentro de nós. É por isso que, muitas vezes, você pode não ter todas as explicações para justificar uma decisão, mas ainda assim sabe no íntimo que está obedecendo à direção de Deus. Reconhecer esse testemunho é um exercício de fé e sensibilidade. Exige aprender a distinguir a voz do Espírito da voz das emoções. O Espírito Santo não fala com ansiedade, mas com convicção. Não fala com pressa, mas com clareza. Não gera dúvida, mas segurança. Quando essa voz ecoa dentro do coração, ela permanece firme, resistindo ao tempo e às circunstâncias. Esse é um dos sinais mais preciosos da presença do Espírito Santo. Quando o coração encontra a convicção sem precisar de explicações humanas. É a certeza que não se cala, porque vem do próprio Deus. Pessoas usadas por Deus para confirmar. Outro sinal claro de que o Espírito Santo está guiando suas decisões é quando ele levanta pessoas ao seu redor para confirmar o que já havia falado em seu coração. Deus sabe que, muitas vezes, a dúvida pode enfraquecer nossa fé. Por isso envia confirmações externas para fortalecer a convicção interna. Não são coincidências, mas estratégias divinas para mostrar que não estamos caminhando sozinhos. A Bíblia traz inúmeros exemplos dessa atuação. Em 2 Samuel capítulo 7, Davi desejava construir um templo para o Senhor. Embora fosse uma boa intenção, foi o profeta Natã quem levou a palavra de Deus, confirmando que a promessa de uma casa eterna não seria por meio da construção de pedras, mas pela linhagem de Davi. Deus usou alguém próximo para esclarecer e confirmar sua vontade. Outro exemplo poderoso está em Atos dos Apóstolos capítulo 9. Após a conversão de Saulo no caminho de Damasco, foi Ananias quem recebeu do Senhor a missão de confirmar a escolha divina e orar para que ele recuperasse a visão. O Espírito Santo poderia ter falado apenas com Saulo, mas decidiu usar um irmão de fé para confirmar o propósito e iniciar o ministério do futuro apóstolo Paulo. Na prática, isso significa que o Espírito Santo pode falar com você em oração e, pouco depois, trazer uma palavra através de alguém em quem você nem esperava. Pode ser em uma conversa simples, em uma pregação, em um conselho inesperado ou até em um louvor. Essa confirmação externa não substitui o testemunho interior, mas o fortalece. É como se Deus repetisse a mesma mensagem de formas diferentes, para que não reste dúvida de que é Ele quem está falando. Esse sinal também protege contra enganos, porque a confirmação vinda de Deus nunca contradiz a sua palavra. Além disso, é importante ter discernimento, pois nem toda opinião humana é confirmação espiritual. A diferença é que quando o Espírito Santo usa alguém, a palavra vem com autoridade, paz e clareza, tocando diretamente no ponto em questão. É nesse momento que a fé se fortalece. Quando você percebe que aquilo que Deus colocou no coração também é confirmado de fora, não há espaço para hesitação. Esse é o Espírito Santo mostrando que ele é detalhista, que cuida de cada passo e que não permite que você caminhe em incerteza. Direção em meio a circunstâncias adversas. Muitas vezes,
Esperamos ouvir a voz do Espírito Santo apenas em momentos de tranquilidade, quando tudo parece estar em ordem. Mas um dos sinais mais poderosos de que ele está guiando suas decisões é justamente quando, em meio às tempestades e circunstâncias adversas, surge uma clareza que não poderia vir de você mesmo. O Espírito Santo não se cala diante das lutas. Ele fala mais alto quando tudo ao redor parece confusão. Um exemplo marcante está em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, quando Paulo enfrentava um terrível naufrágio. Enquanto todos estavam desesperados, ele recebeu do Senhor a direção de que ninguém perderia a vida, apenas o navio. Em meio ao caos, o Espírito trouxe palavras de segurança, fortalecendo não apenas Paulo, mas todos os que estavam com ele. Essa passagem nos mostra que, mesmo em situações que parecem sem saída, que a voz de Deus pode trazer paz e instrução para atravessar a tempestade. Na prática, essa direção pode se manifestar em momentos de crise financeira, em conflitos familiares, em diagnósticos difíceis ou em situações de incerteza no trabalho. Enquanto o mundo responde com medo, ansiedade e desespero, o Espírito Santo traz estratégias, soluções inesperadas e, principalmente, esperança. Muitas vezes, ele nos inspira a agir de forma simples, mas que gera resultados extraordinários, mostrando que a sabedoria humana jamais seria suficiente sem a intervenção divina. Esse sinal também revela que o Espírito Santo não é apenas um guia para momentos favoráveis, mas o socorro presente em tempos de angústia. Quando o medo ameaça paralisar, ele sussurra palavras que devolvem coragem. Quando o desespero parece a única opção, ele aponta caminhos de vitória que estavam escondidos. Essa é a diferença de caminhar com o Espírito. Não importa quão adversas sejam as circunstâncias, sempre existe direção. Reconhecer essa voz em meio ao caos exige sensibilidade espiritual, mas também confiança. Muitas vezes, a direção de Deus não elimina a tempestade imediatamente, mas dá condições de atravessá-la em segurança. Paulo não evitou o naufrágio, mas todos foram preservados porque ele ouviu a voz do Espírito Santo. Isso nos ensina que obedecer à direção divina não significa ausência de dificuldades, mas garantia de livramento. E é aqui que você precisa lembrar: as circunstâncias adversas não são sinal de ausência de Deus. Ao contrário, podem ser justamente o cenário em que o Espírito Santo mais deseja mostrar que está ao seu lado. Ele não permite que a tempestade tenha a última palavra, porque a última palavra sempre será do Senhor. O fruto das decisões que permanecem. Um dos sinais mais nítidos de que o Espírito Santo está guiando suas decisões é o resultado duradouro que elas produzem. Decisões humanas, tomadas apenas pela emoção ou pela lógica, podem até trazer resultados rápidos, mas frequentemente perdem força com o tempo. Já as escolhas conduzidas pelo Espírito Santo geram frutos que permanecem, transformam e edificam não apenas sua vida, mas também a vida das pessoas ao seu redor. Jesus deixou isso claro em João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Essa promessa mostra que a marca das decisões guiadas por Deus é a permanência. Não se trata de resultados passageiros, mas de frutos que resistem ao tempo, às adversidades e às pressões externas. Na prática, essa permanência pode ser vista de várias formas. Pode ser a decisão de investir em um relacionamento saudável que, anos depois, continua firme e abençoado. Pode ser a escolha de agir com integridade em uma situação difícil e, com o passar do tempo, colher a confiança e o respeito das pessoas. Pode ser a opção de obedecer ao chamado de Deus em uma área que parecia improvável, mas que gera frutos espirituais contínuos. O apóstolo Paulo falou sobre isso em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, quando descreveu o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o verdadeiro resultado das decisões guiadas pelo Espírito. Escolhas que geram virtudes, fortalecem o caráter e refletem Cristo. Se uma decisão produz esses frutos ao longo do tempo, é sinal de que nasceu na vontade de Deus. Esse sinal também nos ajuda a discernir entre escolhas corretas e enganosas.
Muitas vezes, algo pode parecer vantajoso de imediato, mas se o fruto é destrutivo, gera angústia, promove divisão ou enfraquece a fé, é provável que não tenha vindo do Espírito Santo. Por outro lado, até mesmo decisões difíceis, quando guiadas pelo Espírito, geram frutos de crescimento, aprendizado e fortalecimento da fé. Esse é o convite para avaliar não apenas o momento da decisão, mas o que ela gera com o passar do tempo. Se os frutos permanecem, se a paz contínua, se a transformação positiva, é porque o Espírito Santo foi o guia. É a confirmação de que escolher sob a direção de Deus sempre traz resultados que o tempo não consegue apagar. E se você deseja continuar aprendendo a discernir a voz do Espírito Santo, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Assim, mais pessoas poderão receber conteúdos que fortalecem a fé e ajudam a caminhar em decisões guiadas por Deus. A coragem que vence o medo da escolha. Outro sinal poderoso de que o Espírito Santo está guiando suas decisões é a coragem sobrenatural, que brota no coração mesmo diante do medo. O ser humano, por natureza, tende a recuar diante do desconhecido. As incertezas geram ansiedade, os riscos paralisam, e a mente busca garantias antes de avançar. Mas quando o Espírito Santo conduz, ele coloca dentro de você uma ousadia que não vem da carne, mas da confiança em Deus. Josué enfrentou esse desafio ao assumir a liderança de Israel após a morte de Moisés. Diante da responsabilidade imensa, poderia ter sido dominado pelo medo. Mas em Josué capítulo 1, versículo 9, Deus declarou: "Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares." Essa palavra não apenas motivou Josué, mas foi o Espírito Santo confirmando que a coragem dele não dependeria de suas próprias forças, mas da presença de Deus ao seu lado. Na prática, essa coragem se manifesta quando você dá passos de fé que, humanamente, pareceriam impossíveis. Pode ser aceitar um chamado ministerial, mudar de direção profissional, restaurar um relacionamento quebrado ou iniciar algo totalmente novo. O medo ainda pode estar presente, mas ele não domina. É como se o Espírito Santo soprasse dentro de você. Vá, porque eu estou contigo. Esse sopro não elimina os desafios, mas garante a força necessária para enfrentá-los. A Bíblia também nos mostra o exemplo dos discípulos em Atos dos Apóstolos capítulo 4. Mesmo perseguidos e ameaçados, eles oraram pedindo ousadia, e o Espírito Santo encheu todos de coragem para anunciar a palavra com poder. O mesmo Espírito continua agindo hoje. Quando ele guia, o medo perde autoridade e a fé se levanta. Esse sinal é fundamental porque revela que suas decisões não estão sendo movidas apenas pela lógica, mas pela confiança no propósito divino. A coragem que vem do Espírito não é imprudência, mas confiança em um Deus que já está no caminho antes mesmo de você dar o primeiro passo. Reconhecer essa ousadia é entender que não se trata de você ser forte, mas de permitir que o Espírito Santo seja sua força. É a convicção de que, mesmo quando os olhos veem obstáculos, a fé enxerga possibilidades. Essa coragem não apenas vence o medo, mas o transforma em combustível para avançar. O testemunho que impacta outros. As decisões guiadas pelo Espírito Santo não ficam restritas apenas à sua vida. Um dos sinais mais claros de que ele está conduzindo seus passos é o impacto que essas escolhas produzem na vida de outras pessoas. Quando o Espírito guia, os frutos se multiplicam e aquilo que começou como uma decisão pessoal se torna testemunho capaz de edificar, inspirar e até transformar destinos. Um exemplo marcante é a história de José. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vendido por seus irmãos, preso injustamente e esquecido por aqueles que prometiam ajudá-lo, José poderia ter tomado decisões motivadas pela amargura ou pelo desejo de vingança. Mas, guiado por Deus, escolheu permanecer fiel. No fim, sua posição de autoridade no Egito não apenas salvou sua família, mas preservou uma nação inteira da fome. Suas escolhas, guiadas pelo Espírito, impactaram milhares de vidas. Outro exemplo poderoso está em Ester. Em Ester capítulo 4, versículo 14, Mardoqueu disse a ela: "E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino?"
A decisão dela de arriscar a própria vida para interceder pelo povo não foi apenas corajosa, mas claramente guiada pelo Espírito de Deus. O resultado foi a salvação de uma geração inteira. Esse é o poder das escolhas feitas sob direção divina. Elas sempre ultrapassam os limites da vida pessoal. Na prática, você pode perceber esse sinal quando suas decisões, mesmo pequenas, começam a influenciar positivamente as pessoas ao seu redor. Pode ser sua família sendo fortalecida por uma escolha de fé. Pode ser amigos, encontrando esperança porque viram você se manter firme em tempos difíceis. Pode ser alguém distante que encontra inspiração no seu testemunho e decide se aproximar de Deus. O Espírito Santo guia não apenas para abençoar você, mas para usar sua vida como canal de bênção. Quando ele conduz suas decisões, você se torna parte de algo maior do que os próprios planos pessoais. Sua vida se transforma em carta viva, onde outros podem ler a presença de Cristo. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Esse sinal nos lembra que seguir a voz do Espírito não é apenas sobre escolher bem, mas sobre viver de forma que o mundo veja Jesus, através de nossas escolhas. Uma decisão guiada pelo Espírito pode abrir portas de salvação, cura e transformação para muitos. Decisões guiadas pelo céu nunca fracassam. Chegamos ao ponto mais importante desta jornada: entender que quando o Espírito Santo guia suas decisões, você nunca caminha sozinho e jamais será envergonhado. Isso não significa ausência de dificuldades, mas certeza de que cada passo está sustentado pelo próprio Deus. Uma decisão pode até gerar lutas no início, mas se nasceu da direção do Espírito, ela produzirá frutos eternos e abrirá caminhos que ninguém poderá fechar. A Bíblia confirma essa verdade em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse é o segredo para viver uma vida de escolhas seguras, confiar mais na voz do Espírito do que na lógica humana. Olhando para a história de homens e mulheres da fé, vemos que todos os que se renderam à direção divina viveram propósitos maiores do que poderiam imaginar. Abraão deixou sua terra e se tornou pai de muitas nações. Esther arriscou a própria vida e salvou o seu povo. Paulo obedeceu ao Espírito e levou o Evangelho a lugares onde jamais teria chegado sozinho. O que esses exemplos têm em comum? Todos eles confiaram na direção do Espírito Santo e colheram resultados eternos. Hoje você tem a mesma oportunidade. Em cada decisão, grande ou pequena, o Espírito Santo deseja ser seu conselheiro, seu guia e seu consolador. Ele não é apenas uma voz distante, mas uma presença real que fala, confirma, alerta, fortalece e conduz com amor. Basta abrir o coração, silenciar a ansiedade e estar disposto a obedecer. Quando você se rende, descobre que a vida guiada pelo Espírito é cheia de paz, clareza e vitória. E se esta mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com outras pessoas. Assim, mais vidas poderão aprender a discernir os sinais do Espírito Santo e encontrar direção segura para cada escolha. Porque, no fim, a maior certeza que você pode carregar é esta: decisões guiadas pelo céu nunca fracassam. Elas não apenas transformam sua vida, mas também se tornam testemunho vivo do poder de Deus, trazendo luz, esperança e salvação a todos que cruzarem o seu caminho.